Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a audiência de vocês aqui. Esse aqui é o Movimento Talentos Unidos. Somos coaches certificados Gallup aqui no Brasil e no mundo, falando português. E preocupados com a situação atual da crise, nos unimos para podermos compartilhar conhecimento e ajudar pessoas a poderem agora sair da crise, lidar com a crise, utilizando o que elas têm de mais natural, seus talentos. Nós trabalhamos profissionalmente com isso, cada um com o seu próprio público. O que nós temos agora em comum é esse propósito, então, de ajudar. Vocês já viram na semana passada, nós falamos sobre os principais assuntos para podermos entender melhor a questão do nosso público-alvo. Estamos falando aqui sobre a questão de profissionais, questão de líderes, empreendedores, como é que nós podemos, então, ajudá-los nesse momento a poderem encarar a crise e enfrentá-la com o que tem de melhor, mas não sozinhos. O nome Talentos Unidos não é simplesmente uma coisa entre os coaches, mas são talentos unidos, eu e você que está assistindo, você e sua equipe. Nós somos uma soma de talentos, ninguém precisa resolver nada sozinho. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar que temos de podermos contar com aquilo que temos de melhor e poder também oferecer para o outro aquilo que a gente tem de melhor, entendendo que o outro também tem algo a agregar para a gente. Bem-vindo, Douglas. E aqui, então, o que a gente vai falar hoje, nessa segunda semana, é enfrentando a crise. Os tópicos todos que traremos essa semana têm a ver com isso. Então, hoje estamos falando sobre a questão de quebrando mitos do desenvolvimento. Importante agora a gente derrubar alguns mitos que podem nos atrapalhar no nosso progresso nesse momento. Amanhã a Maria Helena e a Sofia elas vão falar sobre pedir para líderes trazerem seus casos para poderem elas trabalharem em cima. Então, você líder de empresa, você gestor que tem algum caso que você queira trazer, mande para a Maria Helena, mande para a Sophie. O contato delas, elas estão por aqui, depois a gente deixa disponível também no perfil. Amanhã é o momento em que a gente quer ouvir muito de vocês. Tragam casos, porque a gente também não quer ficar só falando aqui do que entendemos e que parece assim, olha, vocês entendem. Não, a gente não entende nada mais do que vocês. A gente não é melhor do que vocês. Nós temos simplesmente um ferramental que pode ajudar você a se conhecer melhor sua equipe, conhecer melhor aqueles que estão no seu entorno, para que juntos possamos procurar soluções. E aqui é muito do papel do coach, a gente está muito junto com vocês. Oi Marina, oi Poliana, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Na quarta-feira, então, a gente vai ter a Dani, que já participou semana passada, e o Fabrício também. Eles vão falar sobre como usar seus talentos para lidar com a ansiedade e as emoções. Então não percam também, um episódio bem legal. E na quinta a gente vai ter o Yuri e a Vanessa falando sobre autoconhecimento não é suficiente. A gente requer ação também. Então aqui uma coisa muito legal do que a gente trabalha, a nossa metodologia não é simplesmente uma metodologia para análise de perfil. Nós vamos muito mais do que isso. Nós entendemos que quando olhamos para os talentos, a gente tem aqui uma lista de todos os talentos, aqui os 34 que o Clifton Strengths trabalha, a gente fala muito mais do que simplesmente uma forma de me caracterizar. Eu não estou falando aqui de nomes para eu poder falar para você, olha, eu tenho individualização, que coisa linda. Mas como eu uso individualização, então, para me ajudar agora a sair do lugar, a me movimentar para frente, a me dar energia e resiliência para eu poder enfrentar a crise. E da mesma forma, então, para cada pessoa, a gente traz esse convite de como você pode usar aquilo que você tem de mais natural para poder progredir. Então, não perca, a gente vai ter essa semana, um pouquinho mais curta por causa da Páscoa, nós teremos então 4 episódios bem interessantes, com duplas de coaches bem diferentes, para poder te trazer perspectivas diferentes também. No entendimento de que talentos unidos, juntos somos mais fortes e podemos ir mais longe. Oi, Ana, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Então, aqui nós temos, hoje o nosso assunto vai ser quebrando mitos sobre o desenvolvimento humano. Meu nome é Caleb, eu sou coach de pontos fortes. Sou conhecido também como ninja dos pontos fortes, gosto de publicar muitos textos, gosto de estudar sobre o assunto, gosto de cultura pop, então eu falo sobre personagens de quadrinhos, falo sobre cultura em geral, como é que eu consigo conciliar a ideia dos talentos com cultura, que eu acho que é uma forma de ficar mais acessível e também você vê que é uma coisa real. A gente está falando de padrões humanos, estamos falando aqui sobre como as pessoas funcionam. Atendo profissionalmente tanto executivos, líderes, gestores e também voluntários. Gosto muito de trabalhar com voluntários. Um dos meus talentos principais é a conexão, então fico muito feliz quando eu posso ajudar pessoas a fazerem melhor o seu propósito. Especialmente quando é servir os outros. E não tem nada mais lindo agora nesse momento do que a gente poder estar servindo cada uma das pessoas. E por isso que a gente está fazendo essas lives também.
Por isso que eu ajudei a organizar esse movimento, né? Acreditando que nós juntos podemos fazer a diferença, né? Colaboração, né? Acho que é uma palavra importante. Confiança é uma palavra importante. Esperança, né? E hoje a gente vai falar então sobre alguns mitos e a importância de quebrá-los para a gente poder prosseguir. E para isso, queria apresentar para vocês então a nossa amiga, a Priscila. Ela tem uma grande experiência internacional, então, Priscila, você pode se apresentar e contar um pouquinho para a gente sobre essa história? Eu fiquei até tímida, Caleb, depois da sua apresentação. Primeiro, eu acho que é muito bacana a iniciativa que vocês montaram, né? Acho que na nossa conversa a gente falou muito importante, porque a gente vê movimentos das nossas comunidades, dos pontos fortes no mundo inteiro, fazendo, né, esse tipo de séries, lives, né, reuniões. E fiquei muito feliz que aqui no Brasil também a gente se juntou para poder ajudar as pessoas, porque eu acho que os pontos fortes eles trazem muito isso, né? A inclusão, é você trabalhar a diversidade, é você ajudar o próximo, né? E ajudar as pessoas a conquistarem, né, o que eles almejam e cada vez mais potencializar, né, o que eles têm de bom. Falando um pouco sobre mim, eu estou na área de recursos humanos, então hoje sou uma consultora de recursos humanos. Eu trabalhei com a Gallup globalmente, né? Então eu morei 2 anos no Japão. Foi lá onde eu descobri a Gallup. Eu me formei na Filipinas, então eu me certifiquei, né, do Strength Finders Training, né, Coach Training. Foi na Filipinas e aí a partir dali a gente vem trabalhando com a Gallup, né? A ideia da empresa em termos globais é que a gente tem uma cultura de pontos fortes. Aí até o final de 2022 a gente isso tenha consolidado globalmente, né? Então é uma coisa que a empresa se espelha muito, né? A gente trabalhar os pontos fortes, você focar para maximizar o que as pessoas têm de bom nas nossas lideranças, nas nossas equipes, trazer a cultura. A gente tem projetos de cultura e a cultura está ligada nos pontos fortes. E é uma coisa que você falou que é engraçado, que colaboração é uma das culturas que a gente tá se espelhando esse ano para se trabalhar, né? Então, hoje cada vez mais você vê que não basta somente você ter o conhecimento intelectual, né? Você também tem conhecimento, se a gente fala inteligência emocional. E eu gosto da Gallup por causa disso, que ela traz os dois, né? Ela traz o dado, ela traz a informação, mas ela te dá também inteligência emocional de você trabalhar com isso. E estou muito feliz de Ah, estar muito aqui. legal. Que bom, né? Obrigado, né? E olha só que legal. Ó. Você vê a comunidade de coaches, né? Eu fui formado aqui no Brasil na primeira turma e você foi formada lá nas Filipinas, né? E olha que legal, a gente está conversando o mesmo linguajar, né? Estamos falando aqui sobre talentos, falando sobre o que cada um tem de melhor e com corporações que estão globalmente trabalhando isso, né? Valorizando o que cada pessoa tem de melhor, aquilo que ela faz bem, né? E trazendo uma cultura de colaboração, né? Com uma liderança forte nesse sentido. Muito legal, né? Obrigado aqui por compartilhar. E eu acho que vai ser muito legal porque a gente vai poder então trocar um pouco sobre essas impressões que você tem, tanto do mundo corporativo e eu do meu lado também, e que isso possa enriquecer, né? Você que está participando, caso tenha alguma pergunta, fique muito à vontade de colocar aqui pra gente, tá bom? Vamos falar então sobre mitos, né? A gente vai trazer aqui 3 mitos e vamos ver agora o que a gente pode fazer para quebrá-los. Bem, o primeiro mito é o seguinte: a maioria dos comportamentos podem ser aprendidos. E aí, Pri, ouvindo esse mito aqui, ele é verdade ou é mito, aliás? Né? Será que é mito mesmo? Será que eu estou trazendo besteira? O que a gente está falando? Eu acho, creio eu, que é mito. Eu acho que assim, em todos os treinamentos que a gente faz, né, é uma coisa que a gente fala que é o mito que a gente carrega, né? E isso não é só no Brasil, acho que é no mundo inteiro, né? Que acho que a gente traz desde pequenininho. Se você trabalhar duro, se estudar duro, né? Você vai conseguir ser o máximo, você vai conseguir. São coisas que a gente absorve ali lá de trás, né? E eu acho que é um mito. A Gallup, eu acho que ela vem para quebrar esse mito, né? A gente usa exemplos nas escolas, né? Hoje, você olha o boletim do seu filho, antigamente os pais olhavam o quê? As notas baixas, né? E é um mito, porque como é que você sabe como é que é a capacidade do seu filho, como é que você sabe como você vai potencializar, como é que você sabe que ele é um talento se você não olha o que ele está trazendo de bom, né? Mesmo no boletim dele. Então, para mim, é completamente mito. E você, Caleb, também acha?
Ah, também, eu tô aqui do lado, né? Que isso aqui é um grande mito, né? A ideia de que é só trabalhar que você consegue, e normalmente tem um irmãozinho dessa frase, que é só você querer. Então, ou você quer. Então, se você não conseguiu, é porque ou você não quis, ou você não tentou, né? Aí é muito triste, né? Quando você começa a se basear só nesse tipo de coisa, o que que isso pode gerar? Muita frustração, né? E você começar a tentar forçar pessoas a fazerem coisas que elas não têm aptidão natural para fazer, ao invés delas poderem investir naquilo que elas têm mais facilidade em fazer. Isso não quer dizer que não tem esforço, né? Que acho que aí é onde a gente tem a maior contradição, porque dá a impressão de que ou você tem talento ou você tem esforço. E aqui eu acho que a gente está trazendo as duas coisas juntas. Você precisa de talento e precisa de esforço. Com os dois você vai mais longe. Se você só tiver esforço, você pode se esforçar, fazer, vai valer. Só que é como investimento, né? Se você tivesse duas, três opções de investimento, em qual você investe? Aqui dá mais retorno, com melhor risco. Então você busca uma boa relação de risco-retorno, né? De retorno sobre investimento. E aqui a gente está falando um pouco disso. É interessante, né, que quando a gente lembra da história do Clifton, Donald Clifton, né, o criador do teste, esse senhor simpático que está nesse desenho aqui, né, ele, na década de 50, lá na Universidade de Nebraska, colegas dele fizeram uma pesquisa sobre leitura dinâmica. Então, eles estavam tentando avaliar como poderiam melhorar o desempenho de leitura. E o que é interessante, né, o que é legal é o seguinte, quando você olha o desempenho de leitura, o grupo, eles estavam lendo mais ou menos 90 palavras por minuto, fizeram um curso de leitura rápida e aumentou para 170. Agora, eles notaram também que tinha um grupo que lia já 300 palavras, naturalmente. Estranhamente, é um grupo que já tinha mais alto desempenho. O que foi curioso é que depois de fazer o mesmo curso que os outros fizeram, sabe como é que mudou a performance deles? Não, né, se a gente pensar, foi de 90 a 170, talvez 300 já estava muito bom, né? Podia ir para os 400, 500, né? Mas o que surpreendeu é que foi para 2.900. Né? Foi um número muito mais alto, né? Foi um ganho exponencial. E quando a gente olha assim, então, a questão do talento, o que, que é? Se você se esforçar, então, em cima do talento, isso é legal. Por quê? Porque você pode ter um ganho exponencial. Então aqui, né, até é legal o ponto que o Ari trouxe, né, que se a gente falar então que é só esforço, né, sempre pode dar, sempre as meias verdades é que dão o problema, né? Meias verdades. Então não é simplesmente só esforço, mas também não é só o talento. A gente precisa do quê? A gente precisa das duas coisas. Se eu me esforçar então, né, em cima daquilo que naturalmente eu já tenho, aptidão, eu vou conseguir me desenvolver muito mais, né? Eu vou ter um ganho exponencial. E aí é onde a gente separa talento de conhecimento e técnica. Né? Entendendo que talento é uma coisa natural, né? Uma coisa que você faz bem, Pri, que talvez eu não faça, uma aptidão natural que você já tem. Né? E as dicas do talento a gente já viu semana passada, então assista uma das lives anteriores, que você já vai ter algumas indicações ou leiam algumas dos textos que a gente tem disponibilizado aqui no link da bio, tá bom? Então, quando a gente está falando aqui sobre essa questão de, puxa, tudo pode ser aprendido? Não necessariamente. A gente pode aprender, mas pode ficar medíocre, né? A gente não necessariamente fica excelente. E uma coisa curiosa é que cada um acaba tendo um jeito de fazer suas coisas, né? E em cima disso, né, o que a gente vê, né? Que acho que é um pouco terminando o primeiro mito, passando para o segundo, né? É o seguinte, muitas vezes a gente vê fórmulas, né? Fórmulas de sucesso, 5 passinhos para você poder dar certo, para você vender melhor, para você poder ganhar uma entrevista, né? E você, como profissional de RH, né, conhecedora aí da liderança e dessas coisas no mundo real, conta um pouco aí, o que você vê um pouco em relação a esse conceito? Você está falando da fórmula, né? Uhum. Eu acho que esse conceito ele está acabando, né, Caleb? Mas você ainda tem, sim, né, alguns gestores que eles pensam, eu quero a pessoa que seja exatamente igual ao cara que me dá mais resultado, né? Ou Uhum. ele tem que ser assim. A gente vem trabalhando e eu acho que a questão da diversidade, eu falo muito em treinamento, que a diversidade não é só diversidade de gênero, de raça, né? De orientação, a diversidade também do ser, né? Do como a gente atua. Então, Uhum. a gente brinca que a pluralidade de você ter de talentos na sua equipe é o máximo. Por que você vai querer ter forminhas, né? Se você pode ter uma diversidade e você pode trazer um resultado muito mais amplo. Né? Uhum. Então, isso que a gente sempre fala com eles, não menospreze, não olhe para uma equipe. Eu lembro que eu tinha um gestor
E aí até a Gallup deu um coach nele, né? Ah, e Porque aí? quando a gente fez o acesso da Gallup, todos nós, a gente tinha como os três primeiros estudioso, realização e ideativo. E Hum, realização era um talento comum na equipe inteira. E ele se orgulhava muito porque era um talento dele. Então ele falava assim, uhum, a minha equipe é uma equipe de realização, porque todo mundo tem, né, em inglês eles falam que é achiever, né? E todo mundo uhum, tem achiever, e a gente é uma equipe de resultado que gosta de trabalhar, que quer, que né, quanto mais trabalho, melhor. E aí eu lembro que foi nessa época entrou uma menina, e a menina não tinha uhum, nenhum desses talentos que a gente tinha compartilhado. Ela tinha empatia, ela tinha outros talentos que eram voltados mais para construção de relacionamento. Os nossos eram todos para pensamento estratégico. E ele toda hora, Caleb, ele falava, mas a minha equipe é de realização, porque a minha equipe é máxima. Daí um dia ela falou assim, não, mas eu não tenho realização. E ela se sentiu super mal, né? Ela falou, não, mas eu não tenho nenhum desses talentos. E daí a gente chamou o coach para conversar com ele, né? E a gente explicou também para a menina. Falei assim, não, mas não tem nada a ver. Porque a questão é que mesmo eu tendo a realização, que é igual o meu colega do lado, a minha realização é diferente da pessoa do lado. Eu acho que às vezes ninguém entende, né? O estudioso, ele gira diferente com cada um de nós. Né? O uhum, estudioso, para mim, ele vem numa frente, o estudioso para você pode ser outro. A gente brinca porque, por exemplo, eu tenho ideativo, mas as minhas ideias, e onde eu venho das ideias, vem sobre o meu aprendizado. Mas a minha amiga que tem ideativo, o ideativo dela vem do input. Quanto mais coisa ela capta, quanto mais ela absorve, mais ela tem ideia. Então, o talento ele também ele surge diferente para cada um, né? Não é todo mundo que trabalha com a realização igual, né? Então, não tem padrão. Mesmo se você tiver, né, alguns talentos que são compatíveis, né, que são comuns. Então, isso que a gente tenta falar. Infelizmente, eu acho que é uma coisa que a gente sempre vem trabalhando nas corporações. Por quê? Que são mitos. Né? É difícil trabalhar mito, porque eu acho que mito está muito enraizado, né? E uhum. no old school, né, de você fazer liderança. Então é uma coisa que a gente vem lutando, mas sim, acontece muito de gestão e até na hora de recrutamento. Ah, legal, obrigado por compartilhar. Né, e vocês que estão assistindo, né, vocês também já sofreram com alguns desses mitos, né? Especialmente esse da fórmula, e até uma coisa que é às vezes dura, né? Quando você tem um gestor que espera que as pessoas sejam iguais a ele ou a ela, né? Que aí, o que acontece, né? A pessoa acaba olhando muito do tipo, ó, tem que fazer como eu, né? E aí até as pessoas que são valorizadas são o quê? As pessoas mais parecidas com o próprio gestor, né? E aí você perde um pouco da variedade que você poderia ter, né? Até da colaboração, né? E você vai ter gente tentando fazer o quê também? Tentando emular, tentando ser outra pessoa para poder ser aceita no grupo, né? Né? Muito bem. É, né? Quando a gente olha aqui, então, né, um pouco sobre essa fórmula ideal, né? Já que então pessoas são diferentes, o que que a gente tem que buscar fazer? Sempre pensando um pouco nisso, né? Já que eu tenho talentos diferentes, o meu não é necessariamente igual ao seu, então aí não dá mais para a gente fazer nada. O que que você vê que é uma saída para a gente poder trabalhar melhor, então, entre nós? Eu sempre trabalho, assim, a gente fez alguns workshops, a gente sempre fala, por isso que é importante se conhecer, né? A gente sempre faz Hum, aquela pergunta, você tem o melhor de mim quando? Né? Eu acho ah, que conhecer o próximo é muito importante, você fazer essa construção, e o que a gente fala é você fazer as combinações, é você saber como é que a gente agrega, né? Então, por hum, exemplo, eu sei também onde estão os meus pontos cegos, onde eu não tenho um olhar, né? E a gente sempre, a equipe te ajuda muito isso. Então, por exemplo, numa equipe que ela não tem empatia, né? Que ela tem uma visão muito mais agressiva, muito mais estratégica, né? Os talentos de construção de relacionamento, uma empatia, eles são extremamente importantes. Então a gente traz isso para as equipes, né? Como é que é o olhar dessa pessoa? Então a gente sempre tem que olhar como é que é os complementos. E aí, como é que você vai conseguir maximizar em termos isso de corporação, né, de equipe. Então, como é que eu maximizo isso em cima dos resultados que eu pretendo? Né? Então, como uhum, é que essa dinâmica funciona? Então, eu acho que gerente é muito técnico, né? Gerentes são muito objetivos. Então, como é que a gente tenta trabalhar com as lideranças? É trazer dados. Então, eu falo, gente, vamos fazer essa hum, brincadeirinha. É como se fosse o quebra-cabeça. Vamos lá. E aí a gente vai brincando um pouco com eles, né? Fazer eles entenderem como é que a dinâmica funciona, como é que os talentos de cada um da equipe deles
ele se sobressai, né? Como é que ele enxerga esses talentos e como é que eles podem combinar. Eles fazem pares, eles, né, eles mudam as dinâmicas. Eu acho que a gente trabalha muito isso, né? Ah, Você que também tem legal. que rever vários conceitos, mas a gente fala, olha, e atividade? Será que é essa atividade que a pessoa tem que fazer? Ou Uhum. ela consegue trabalhar junto? Então a gente sempre vai trabalhando assim. Né? E acho que aí você tem um ponto super legal, né? Que é o seguinte, a gente encarar a complexidade humana como ela é, né? Não chegar com uma forma simples e falar simplesmente, olha, é o seguinte, é só pegar isso aqui, você põe os dois juntos e aí se resolve. Não, não, não. Né? As dinâmicas humanas, elas são complexas porque cada pessoa é única, né? E quanto mais a gente coloca entre as pessoas em contato e uma tentando entender melhor a outra, É, né? Mas tentar entender, eu acho que diferente de você tentar ler a pessoa, né? é, Diferente de eu pegar um perfil e falar o seguinte, olha, já que eu vi aqui que você tem estudioso, ideativo, realização, input e foco, e falar, então eu acho que a Priscila funciona desse jeito, e ela deve ser assim. E aí eu já carimbo na sua testa como eu acho que você é, e eu começo a lidar com você como eu gostaria que você fosse na minha cabeça. Né? é. Só que eu estou fazendo isso usando o meu próprio filtro, né? Enquanto é muito melhor, né, e até tive uma conversa super legal com o George hoje à tarde, né, ele também é outro coach com grande experiência no mundo corporativo, com liderança, de que quando eu consigo acessar o seu talento pedindo para você contribuir, é muito melhor do que eu tentar ler o seu talento. Né? É. E acho que isso aqui é algo diferente, quando a gente está falando em equipes, quando eu consigo entender, espera aí, puxa, eu tenho uma dificuldade então, imparcialidade é o meu último. Se eu então peço para alguém que tem imparcialidade forte e falo, puxa, o que sua imparcialidade tem de ponto de vista sobre isso que eu estou tentando fazer? Né? O que o seu analítico tem que é importante para você poder trazer isso para a gente? Né? Então, essas dinâmicas elas se tornam muito mais reais quando eu posso acessá-las. Mas para acessar, você tem que confiar em mim e eu tenho que confiar em você. Porque eu estou me expondo, falando, puxa, eu tenho dificuldade com isso, e você, eu estou te valorizando, eu estou falando assim, puxa, Pri, traz para mim aqui, realização para mim é difícil, eu não tenho motivação, mas olha, do teu lado aqui, como a sua realização pode ajudar agora a nossa equipe com esse desafio? Né? Pensando um pouco na crise até. Puxa, às vezes eu posso estar com algumas dificuldades, eu posso colaborar com você com o que eu tenho de melhor. Né? Eu posso trazer para você visões do que eu tenho com conexão, né? Uma visão mais de todo, uma visão integrativa, como é que a gente trabalha o grupo para ficar mais forte. Mas talvez eu possa ficar muito no campo das ideias, né? Super bonito, e aí, o que vão fazer? É. Né? E aí você pode trazer para mim, eu peço, puxa, e aí? Né? Dada essa dificuldade que eu tenho, o que sua realização pode trazer? Né? E eu acho que quando a gente começa a ter esse tipo de conversa e não pressupostos, né, sobre o que eu espero que você traga, mas efetivamente eu querer que você traga algo seu, eu paro de só ter a minha fórmula, você para também de só ter a sua. A gente constrói a nossa fórmula, né, essa dinâmica toda que você tem contado, né? E pensando um pouco nisso, né, o que você tem visto então de resultados, né, já que vocês estão trabalhando na sua empresa, essa questão, né, da cultura aí pegando, né? O que você já consegue contar um pouco sobre equipes e que você vê esse tipo de trabalho junto funcionando? Isso é fato, né, Caleb? Os gestores que eles mais bem entenderam o conceito da Gallup, de pontos fortes, e mais empregam isso, trazem isso como cultura de equipe. A gente tem a Uhum. pesquisa de engajamento, né, que é um produto da Gallup. Então, Hum. você sabe que eles têm as maiores notas de engajamento. Então, normalmente, se você pega nosso ranking, top 10, você fala, são as maiores notas. Você faz uma entrevista com o gestor, você fala, como é que você faz a liderança? É Ó. muito focada nos pontos fortes. É chamar a equipe para Hum. junto, é falar, olha, como é que você tá? O que você pode, como que a gente pode fazer isso? Eles não têm um olhar de, olha, você está muito ruim nisso. Não, me ajuda a trabalhar nesse problema. Como é que a gente vai poder resolver? O que você vai trazer? Exatamente o discurso que você fez. Então, você vê isso muito forte em equipes comerciais, né? A gente tem um engajamento muito forte. E quando você veste a camisa, você tem um resultado gigantesco, né? Você tem um engajamento, um dos maiores. Você tem uma equipe que ela trabalha mais unida, né? Ela trabalha, ela é mais sincronizada. Né? É como se fosse uma harmonia, ela é toda sinfônica, né? Ela é toda harmoniosa. Então, ela sabe se mexer, ela trabalha sozinha, né? Ela toca sozinha. Então, Olha você só. vê isso, um resultado muito grande. Ah, que bom. E pensando um pouco em questão de prazo até, né? O que te parece? Quanto tempo foi necessário para vocês irem trabalhando essa implementação para poder ver resultados?
No Brasil, a gente tá iniciando as ondas, então nós somos em muitos funcionários, né? Então são 2.000 funcionários, então a gente fez alguns workshops com as lideranças, então a gente está trabalhando agora os outros colaboradores. Mundialmente isso já está um pouco mais adiante, né? Ele já vem trabalhado. A gente vem trabalhando isso desde 2017, então a gente está aí, são Uhum, quase 3 anos trazendo. A gente iniciou com a pesquisa de engajamento e logo após a gente trouxe a metodologia de pontos fortes para apoiar os resultados da pesquisa de engajamento. Porque a gente uhum, entende que para você ter uma empresa que tem uma lucratividade sustentável, né, uhum, aquele caminho que a gente fala de crescimento sustentável, ele tem toda uma sequência, né? Então, hum, quando você fala sobre desenvolvimento e trabalho com as pessoas, se você não tem esse olhar, né, esse olhar do talento, esse olhar de trazer e maximizar o que ele tem de melhor, numa sequência você não começa a sustentar, porque você começa a oprimir as pessoas, né? hum. Então, a gente vê que, como a gente quer ter essa questão do crescimento sustentável, o Pulse Force entrou logo em seguida. Então, desde 2017, a gente vem fazendo vários cursos. A gente fez o curso do LHPT, né, que a gente Uhum, praticou. A gente tem agora todos os heads de RH fizeram curso de coach da Gallup. Então, foi feito uhum. esse investimento, mas faz uns 3 anos. E a gente tem uma meta aí, né, para em 2022 a gente participar Tem o prêmio da Gallup, né? Ah, sim, sim, Que, das diga, melhores empresas, que é, legal! a gente tá muito entusiasmado para poder concorrer e poder chegar a ter esse prêmio. Ah, que legal. Bem, um ponto aqui, né, para a gente poder trazer até de conceito para o público, quando a gente fala de engajamento aqui, a gente não está falando simplesmente de, eu tenho uma empresa legal, ou que tem uma sala de descompressão bonitinha, ou uma geladeira, não é uma pesquisa enorme, né? A Gallup fez uma pesquisa tentando identificar quais são os elementos que fazem a diferença no desempenho final da empresa, né? Então é uma questão de que o que o gestor ele consegue atuar diretamente na gestão da sua equipe e que isso vai ter resultados de negócio. Né? E nisso eles chegaram então em 12 questões, que esse questionário, né, que a empresa aplicou de engajamento se chama Q12 e que ele tem essas 12 questões, vocês podem depois ver em literatura, tá bom? Está disponível, procura na internet que vocês acham também. Né? Mas uma forma simples da gente poder explicar, né, é assim, a pessoa engajada, ela tem um vínculo emocional com a empresa. Então, o que, que ela é? Ela é uma pessoa que veste a camisa de verdade. Né? Ela é uma pessoa que está lá, ela quer estar lá, ela quer fazer a diferença, por quê? Ela está num grupo realmente que ela confia e está com o gestor que ela confia. Né? A Gallup foi quem fez aquele estudo que chegou numa frase hoje que a gente fala muito, que a pessoa entra na empresa, mas ela sai por causa do gestor. Né? Porque no final, quem faz a sua vida ser um inferno ou ser um lugar muito bom É. é quem está muito próximo de você. Quem está muito longe, você nem sabe quem que é, às vezes você vê em umas reuniões e tudo, mas o dia a dia, aqui, né, e se você tem um gestor que está focando naquilo que você tem de melhor, né, ele consegue daí extrair de você um desempenho extraordinário que aqui a Priscila está compartilhando com a gente. Né? E aí, isso é muito legal, porque a gente entra daí no último mito que trouxemos aqui para compartilhar com vocês, de que o foco no gap, foco no ponto fraco, foco naquilo que te falta, é o que vai permitir que você consiga crescer e se destacar. E aí? O que a gente tem a falar sobre isso? Dado que a gente já falou um montão de coisa. Eu acho que esse mito, a gente falou um pouco dele quase em todos os outros mitos, né, Caleb? Porque eu acho que é uma coisa, de novo, né? Isso vem ali de muito tempo atrás, né? A gente vem numa velha metodologia até de avaliação, né? Como é que é a sua avaliação Hum, de desempenho? Né? Como é que são as avaliações de desempenho tradicionais? Você fala, olha, eu não vou falar o que você faz bem, porque isso você já sabe, então a gente não precisa enaltecer, né? A gente vem de uma cultura ser humilde, né? Então, vamos falar do que você tá ruim, do que você não tá bom? Então a gente vai trabalhar. Então, eu acho que essa abordagem antiga, ela vem, né, perpetuando isso. Era muito comum há muito tempo atrás no RH. Eu acho que hoje a gente está indo para um caminho diferente, a gente já está trabalhando melhor. Eu acho que os pontos fortes, ele entrou muito nas corporações para trazer essa imagem. Por quê? Porque não faz efeito.
Né? A pessoa, ela pode, é lógico que ela vai trabalhar, porque é uma questão de empregabilidade, você tem que trabalhar suas Uhum, competências, porque você claro. quer se manter empregado, você quer crescer, mas quanto a mais você dá, aquela coisa da Gallup de levantar a mão, quanto acima você está esticando a sua mãozinha, quanto a mais ele te dá. Então, assim, ele vai melhorar, mas ele vai te potencializar o que você precisa. E aí a gente viu que isso não, né? Quando você faz essa abordagem, você vai ter uma mediocridade no que eu digo, é todo mundo fazendo o mesmo. Você não vai ter as pessoas que vão se sobressair e vão dar o gás e que vão transformar, trazer inovação. Não, você vai trazer o mais do mesmo, né? Então, Uhum, eu acho que isso vem caindo por terra, mas são coisas que, de novo, mitos não são fáceis, né? Mitos se demora. A gente não fala que é uma cultura que você muda de uma noite para o dia, mas a gente vem quebrando esses paradigmas, sim, né? Com orientação. Porque você não consegue ter uma equipe de alta performance, né? Que é o que toda corporação almeja. uhum. E agora, pensando um pouco nesse nosso contexto da crise, né, que é onde a gente consegue contextualizar isso, quando a gente fala de alto desempenho também, se você pensar em crise, como é que então o grupo ele não se dissolve nesse meio, né? Porque a crise é um momento em que você pode ter, na falta de liderança, o grupo se desfaz, cada um começa a lutar por si e você não tem mais união, né? Os elos de confiança se quebram, né? Cada um começa mais a se defender. Opa, antes ele do que eu, antes ela do que eu, né? Deixa aqui ficar na minha porque, né? Então, quando a gente quebra esses mitos e a gente começa a trabalhar um pouco que cada pessoa tem suas características próprias, suas qualidades, ela pode desenvolver em cima disso e que ela é necessária, mesmo que decisões difíceis sejam tomadas, me parece que faz sentido, né? Da gente poder falar o seguinte: quer saber? A gente precisa agora do melhor de cada um e não cada um por si, porque a gente precisa de todo mundo junto. Faz sentido para você? Faz totalmente sentido. Uhum, Mas eu acho que a gente, ainda mais no tempo que a gente vive, a gente está em isolamento social, né? Então, todo uhum, mundo trabalhando de casa, a gente, todo mundo se conectando remotamente. Você já não tem o fator presencial, que é divisão, né? Do gestor olhar uma equipe como um todo. Eu acho que cada vez mais a colaboração ela tem que estar em xeque, ela tem que entrar na mesa, isso é muito importante. E a construção de equipe, o que era uma coisa que a gente ia fazer gradativo, a gente tem que acelerar isso, né? A gestão cada vez uhum, mais tem que estar a sua equipe unida, ele tem que ter o conhecimento da equipe. O que eu falo é uma análise mesmo. Como é que é a minha equipe? O que que eles têm? O que que eles me agregam, né? Qual que são as vantagens que eu tenho na minha equipe? Quais que são os valores da minha equipe? Qual o valor que eles agregam para mim? Que talentos que eles estão trazendo para mim? Né? Como é que eu uhum. modifico? Porque você consegue mudar a dinâmica, né? Como é que eles vão me apoiar para fazer as operações remotas? Então, cada vez mais isso tem que ser mas tem que estar mais no DNA, né? Ele tem que ser assim, mais, como é que fala? Mais inconsciente, né? Ele tem que estar isso na veia, né? E a gente vem falando isso muito com os gestores. Uhum. É, a gestão tem que ser natural também, né? Ela não pode ser uma gestão artificial com alguns construtos, porque eu acho que as pessoas vão reagir como robôs, porque por causa disso agora é só fazer de novo a ideia da formulinha, né? E elas são obrigadas a responder, né? Especialmente agora que a gente está num contexto, né, de trabalho remoto, você não tem mais nem como controlar, saber se a pessoa está indo lá ou não, né? Assim, outro dia eu vi, achei engraçado, né? É, postando na internet um meme da pessoa botando um vídeo dela mesma participando de uma reunião para colocar porque ela não quer estar na reunião, né? Então você vê assim, é, se antigamente dava para você jogar um joguinho durante o trabalho, né? Agora você consegue usar até tecnologia a seu favor nesse sentido, né? Então engajamento, É, você querer estar mesmo com uma equipe é porque você quer estar lá, né? Não é uma é. questão simplesmente porque você tem que estar lá, Eu né? acho que é importante das gestões entender como é que os talentos funcionam também em termos de home office. Né? Então, assim, Hum, como é que é os meus talentos e assim, e também onde é que está a gente fala quando você usa demais, onde está seu ponto cego. uhum, Então, você olha um talento, você fala estudioso, que é um talento que eu tenho. Quais são os pontos de distração do estudioso? Né? Então, né, onde pode ser que esteja as distrações de uma pessoa que tem um talento estudioso numa quarentena isolado? Então, eu acho que é importante a liderança fazer esses mapeamentos. Né? Então, é óbvio uhum, que uma pessoa estudiosa ela vai acabar se cadastrando em 20 mil cursos. Por exemplo, eu adoro fazer autodesenvolvimento, de me engajar. Então, assim, como é que eu também ajudo essa minha equipe a focar? Como é que eu, como uhum. líder, trago ela mais para perto?
né? Então, talvez Sim, eu tenha que usar o estudioso para ajudar ele, fazer ele a pesquisar mais coisas, me ajudar a buscar, ele ser o portador dessas informações. Então, eu acho que o gestor também tem que entender como é que funciona essa dinâmica, até para ajudar as equipes a trazer o foco, porque é muito olha que fácil a legal. distração, né? Sim, sim, claro, porque aqui a gente está falando agora das pessoas meio se autogerirem, né? E se É, elas não tiverem um pouco de autoconhecimento e maturidade, é muito fácil você se distrair, daqui a pouco o tempo passou e você não foi produtivo o suficiente, até colocando em risco o seu próprio emprego nesse processo, né? E o gestor de longe, ele não pode mais fazer micromanagement, né? O que ele precisa fazer é poder, então, delegar e confiar. Mas para isso, se você consegue, então, direcionar atividades que tenham mais a ver com a pessoa, a probabilidade dela conseguir ter acerto vai ser maior, né? Da mesma forma, você não vai ficar delegando para todo mundo a mesma coisa, né? Então, aqui um olhar mais apurado sobre o que a pessoa tem de melhor, suas inclinações naturais para poder trabalhar, vai ajudá-la a poder ter um desempenho bom com supervisão à distância, é isso mesmo. né? E legal, né? Então, pensando um pouco agora, né, quando a gente conversou sobre esses 3 mitos, né, sobre a questão, né, de você poder aprender qualquer coisa, é só uma questão de esforço, né, ou de vontade, a questão de você seguir uma formulinha completa para poder dar certo, ou que você tem que focar no gap, né? Quais são as respostas, então, que nós trazemos, né? Acho que aqui a gente está trazendo, né, um pouco desse lado educacional com essas lives. Aqui a gente está tentando falar o seguinte, olha, primeiro, invista o seu esforço, o seu foco dentro do talento, aquela aptidão natural, esses padrões naturais que você já tem. Sabe quando agora a gente está num momento de crise? Então, sabe quando você vai cair? Você não cai para qualquer lado, certo? Você costuma ter um lado onde você se apoia. Qual que é a mão que você se apoia? Costuma ser sua mão dominante, onde você tem mais força, tem confiança que se você se apoiar lá, você consegue voltar. Significa que você treinar outra mão não vai ajudar? Claro que vai ajudar. Mas você ainda vai, na hora H, você não vai pensar, você não vai na outra mão, você vai na mão mais forte sua. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente está em crise, a gente vai cair nos nossos padrões mais naturais. É muito difícil você não ser você. Tanto que você pode ver que muitas vezes você se redescobre, né? Algumas forças que você tinha, você tem que tirá-las agora e fala, não, é isso que sobrou. São as ferramentas que eu tenho na minha mão. E sabe qual que é a boa notícia? Elas são boas ferramentas. Elas já te ajudaram no passado, elas podem te ajudar hoje. Então, se você consegue aplicar nelas, agregando conhecimento, habilidade e exercitando-as, você tem como agora sair e falar, quer saber, eu vou me levantar e com a ajuda de outros talentos, porque eu tenho meus pontos cegos, né? E a Pri trouxe isso muito bem. Eu posso fazer coisas muito bem, mas eu tenho pontos cegos enormes. Se alguém não tiver para mim apontar na frente a casca de banana que eu posso escorregar, eu vou escorregar feio. Mas se eu tenho alguém em quem eu confio e que pode me ajudar nesse processo, olha só que coisa boa, ela vai falar, cuidado, ó, se você passar lá, você vai bater. Um ajuda a conduzir o outro. E aqui onde a gente fala de colaboração, não num papinho bonitinho, ah, vamos colaborar, que coisa linda. Não, não, não. É porque quando um colabora com o outro, um ajuda a eliminar os pontos cegos do outro, né? E aqui, então, a gente traz isso, né? Então, vamos agregar dentro daquilo que a gente tem de melhor. Não existe fórmula pronta, né? Pessoas diferentes atingem a excelência e conseguem sucesso, né? Ou conseguem vencer e enfrentar seus problemas de forma diferente. E melhorar os pontos fracos é importante no sentido de que eles são uma gestão de risco. Eu tenho que olhar se isso é uma barreira para o que eu estou tentando fazer, né? Então, se isso está sendo um bloqueio para eu poder prosseguir, é um ponto fraco meu, né? Acreditar no mito pode ser um ponto fraco, não é? É, Né? Então, se eu acredito, né, o mito pode estar me bloqueando para ir para frente. Quando eu foco no ponto forte, então, né, quando eu foco no talento, aquilo que mais naturalmente eu tenho, é onde eu me apoio, a minha mão forte para poder me levantar. Então, aqui é buscar um pouco disso, né? Como é que eu consigo, então, focar mais naquilo que naturalmente eu já faço bem, entendendo melhor, né, junto com o meu autoconhecimento, e consigo contar com a ajuda dos outros, né, naquilo que eu sou mais fraco, né, e para juntos podermos crescer, né, para juntos enfrentarmos essa crise, né. eu acho que só uma E coisa que as pessoas às vezes se confundem, né, Caleb, quando eles falam de ponto fraco. hum, Eu não sei, mas quando a gente olha o relatório dos 34, o mais natural das pessoas acharem que os pontos fracos são os últimos talentos, né? Que é o é verdade. 33, 34. Às vezes isso é um pouco do mito, né? Porque você acha que é porque estava em Esse é um último é mito. seu ponto fraco.
E a gente sempre Isso. fala, não, o seu ponto fraco às vezes é o seu talento, né? Quando você não tá enxergando ele, ou você só tá olhando, que nem a gente fala do ideativo, quando você superusa esse talento, né? E você não trabalha ele produtivamente, você coloca ele em ação, ele é o seu ponto fraco. E as pessoas às vezes acham, não, mas eu tenho harmonia 33, então o meu ponto fraco é harmonia, não sou harmônico. Esse às vezes é a grande dúvida em cima dos gestores, né? Eles falam para a gente, não, minha equipe ela não é estratégica, porque todos os talentos estratégicos estão nos últimos. A gente fala, não. Estratégia não é o ponto fraco da tua equipe. Então, eu acho que às vezes as pessoas têm esse preconceito, né? Esse mito sobre a leitura dos talentos, né? É verdade, né? A ausência de talento não necessariamente é um ponto fraco, né? Eu gosto de falar que ponto fraco não é estrutural, ponto fraco é situacional. Você tem que olhar para a situação e aquilo que é necessário. E muitas vezes, os nossos próprios pontos cegos, daquilo que é mais natural para a gente, eles podem ser grandes obstáculos para a gente poder ter um bom desempenho ou a gente poder até resolver um problema, né? Muitas vezes a gente é o próprio problema quando a gente não tem um pouco dessa autoconsciência e fala, puxa, eu não vejo tudo, eu não tenho todas as respostas. Eu vou me apoiar naquilo que eu tenho de mais forte, mas sabe o que é bom? Se eu tiver algumas outras perspectivas, talvez eu possa ser mais sábio. Talvez seja o momento nosso, né, como sociedade, de sermos mais sábios, a gente buscar um pouco mais outras perspectivas, sem entender que a outra perspectiva seja algo contra o que eu penso. A opinião do outro não quer dizer que não concorda comigo e por isso não gosta de mim. É simplesmente uma outra opinião, né? E isso é alguma coisa que precisa ser realmente trabalhado, né? Para aos poucos a gente poder desenvolvendo. E o papel do gestor nesse processo é super importante. Tô vendo uma mensagem aqui, é o antigo gestor meu, e Ah, e aí aí? ele falou que assim, na realidade isso é muito novo, a maioria não entende. Eu achei ele como Uhum, gestor pode ter mais propriedade, né, que a gente falando, e é que a gente fala, é uma metodologia muito nova, né? Você tem, uhum, você tem muitas lideranças que já estão aplicando, uma grande maioria ainda não, né? uhum. E aí, só que assim, quem aplica é quem você tem uma equipe muito mais performática, né? Uma equipe que dá muito mais resultado. Isso já é comprovado. Mas o que ele falou é verdade, né? Se a gente fala no contexto geral, né, Caleb? Eu acho que os números Uhum, globais ainda as pessoas têm esses, né? uhum. Sim, verdade, né? Infelizmente, mitos, então, a gente tem que ajudar a sumir com eles, né? E isso só com conhecimento, com dados, né? Então a gente está trazendo fatos, né? E o que é interessante é que a Gallup então não trouxe simplesmente, vamos falar que é bonito as pessoas colaborarem, que é bonito as pessoas investirem nos pontos fortes, né? Como se fosse um papo. Não, isso é baseado em ciência, isso é baseado em um processo de pesquisa muito sério. São mais de 50 anos aqui de pesquisa que a Gallup tem, né, com uma base de dados enorme, tentando entender o que as pessoas fazem de melhor, o que elas fazem bem, vinculando resultados via meta-análise para você poder ter a parte numérica, né, em que você consegue ver aumento na produtividade, aumento nas vendas, redução, né, do absenteísmo e um índice super importante, especialmente em momentos como esse, redução de acidentes. As pessoas elas estão trabalhando melhor. Por quê? Porque elas estão menos preocupadas com outras coisas, elas se sentem seguras no que estão fazendo. Há confiança, né? A gente não consegue falar de engajamento sem falar de confiança, é a base. E isso é muito humano. Isso não é uma coisa que um MBA vai te ensinar. Isso tem a ver com Não. como você se relaciona com as pessoas, não é técnica, né? E isso começa com o quê? Com o olhar apreciativo, de você tentar entender o que a pessoa tem de melhor, né? Focar nas qualidades da tua equipe, focar nos pontos fortes da tua equipe, focar nos talentos, né? E aí, então, olhando um pouco, né, para todas essas questões que a gente tem conversado, a gente queria jogar para vocês que estão assistindo, né, algumas perguntas, para vocês poderem pensar um pouco. E se quiserem, compartilhem conosco também, tá bom? A primeira é, qual mito está te segurando? Tem algum mito hoje que você tem ouvido, né? Alguma coisa muito forte? Qual é essa voz de fora que pode estar te segurando? Será que você já se questionou se é verdade ou se é um mito? Né? Porque a gente trouxe aqui alguns mitos, mas para muitos nem sabiam que era um mito, né? Você tomava aquilo como uma verdade, né?
Então, será que temos algum tipo de mito hoje? Ah, não, as pessoas não querem trabalhar. Não, as pessoas não gostam de trabalhar, elas são preguiçosas. Não sei, às vezes pode ter algum tipo de mito. Isso o que vai fazer? Isso vai acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, quais são os mitos, então, que podem estar te segurando hoje, né? Coloque-se essa pergunta, né, e leve para casa, né? E segunda, você conhece, então, os seus recursos internos que podem te ajudar a você avançar, né? A você vencer esses mitos, né? O quanto você se conhece? Aqui o que nós temos é uma ferramenta que ajuda você a se conhecer melhor. Uma vez que você responde o assessment, você chega, né? O assessment ele tem 34 temas de talento. Quando você responde ele, você descobre seus 5 principais. Então você descobre quais são seus padrões naturais mais fortes, aquilo que sua reação mais natural, né? Um pouco do que eu falei. Quando tudo cai, onde você segura? Naquilo que você é, né? Uma vez que você consegue entender isso melhor e tem possibilidades, então, de conversar com pessoas para poder se entender melhor, você tem como se desenvolver em cima disso, né? E esse é muito do papel do coach, eu como coach externo, você, né, como RH, ajudando líderes a se desenvolverem. E a própria mudança, né, do paradigma, que eu acho que isso que é legal do que você está trazendo, que é o gestor não mais só como chefe, né? Como é que você vê um pouco dessa questão, né? Do gestor agora mudando o seu papel em relação à equipe? Ah, agora a pergunta para mim? É. Eu acho que a questão é como é que eu vejo o gestor. Desculpa, Caleb. Como é que eu vejo o Essa gestor? transição, né, do gestor não mais só como chefe, né? Porque antigamente podia ser muito isso, né? Comando e controle, manda fazer, né? E segue aqui a cartilha que é assim que sempre A se gente fez, fala assim que que tem que agora fazer. tem a terceira transição. Então você Hum, tinha o chefe para o líder, e aí a gente trabalha do líder para o coach. Né? hum, Então eu acho que a evolução do líder é o coach. Né? Como é que eu tenho uma liderança coach? A gente vem trabalhando em treinamento mais hum, e mais, é trazer as nossas lideranças para ter um olhar de coach nas equipes. O que é o coach? É trazer mais um olhar de guia, mentoria, né? Como é que eu preparo a minha equipe? Como é que eu oriento a minha equipe? uhum, Porque conhecimento técnico, Caleb, a gente encontra hoje, com a questão do acesso à internet, você encontra na internet. Eu acho que a gente está no modelo onde as pessoas têm poder cognitivo de aprendizado muito rápido. Elas pegam as coisas muito rápidas. Hoje, você uhum, vai, acessa o Google, você tem. Você ter um gestor que é aquele que ele olha e ele te ajuda como mentoria, né? Ele vai te guiar, ele vai te mentorar, ele vai te orientar por caminho. Eu acho que essa é uma demanda, né, que as pessoas estão pedindo. Eu vejo mais hum, e mais e mais equipes pedindo para os gestores e assim cobrando, né, uma postura muito mais orientativa. Como é que você olha a minha carreira? Como é que você me apoia? Então, isso aí já está vindo de baixo para cima, né? Então, já está uhum, vendo esse pedido. Como é que é a uhum. minha carreira? Como é que você olha, né? Como é que você olha a minha posição na empresa? Como é que eu faço para me evoluir? Que cursos você me orienta a fazer? Como é que eu olho o meu desenvolvimento? Né? Sai só do papel do RH ter esse olhar e também traz essa responsabilidade para a liderança olhar para cada um deles, né? Olha que legal, né? O desenvolvimento das pessoas não é uma coisa de RH, né? Ah, deixa a RH vai cuidar, né? Aqui até o Rodrigo ele trouxe essa pergunta, né, de que a produtividade do brasileiro é muito menor do que de um americano, né? E um dos motivos pode ser falta de investimento em treinamento ou coaching, né? E pensando um pouco nisso, né, e nessa ideia da gente estar transformando então do gestor, né, de um chefe para virar líder e virar coach, né? O que você vê como como saídas, né, para poder ajudar então as pessoas a poderem desempenhar melhor dentro do que elas têm que fazer? O que a gente tem pensado acho que esse é um conjunto, né? Então Uhum, na nossa empresa, pelo menos, isso vem desde você fazer uma conscientização, que é pontos fortes. A gente trabalha com pontos fortes, eu acho, na corporação, né? Então uhum, você trazer uma conscientização, construção de equipe é muito importante. O gestor conhecer a equipe dele, né? O que é a minha equipe? Como é que essa minha equipe interage, Caleb? Eu acho que isso é muito importante, né? Então, como é que é a dinâmica deles? Né? Então, quando você uhum. fala como é que os talentos trabalham em cada equipe e como é que eu vejo isso como potencial, né? Não com gaps, né? Como eu vejo potencial. Isso eu acho que é um dos grandes pontos que a gente vem trabalhando.
né? Além de Ah, você legal. fazer toda uma estruturação de orientação, né? Uhum. E você colocar isso em programas de liderança, tá? Mas eu acho que a razão principal é o gestor precisa entender quem é a equipe dele, Legal. né? Então Eu aqui o acho que que você... isso começa por aí. Uhum. Então, muito legal, né? Até essa posição de RH é que o ponto não é só vamos investir em mais treinamento, né? Botar o pessoal numa salinha, em uma semana, eles vão ser transformados e a partir daqui a performance vai acontecer, ou o grupo vai conseguir agora colaborar mais, né? E magicamente já está feito. Investir, saiu, estamos pronto, né? Não, eu acho que a gente tem prova viva, a gente tem cursos globais, né? E a gente envia nas melhores universidades do mundo. Hum, Então, nós enviamos lideranças do mundo inteiro para esses cursos. Se você me fala qual que é o retorno que eu tenho disso, né? Então, eu vejo em alguns países, o retorno é quando a liderança entende o talento da pessoa, entende a bagagem que ela trouxe e potencializa isso. Porque se ele vem, ele pode ter feito uma pós-graduação, ele ter feito um MBA na melhor universidade, né, que a gente tem aí mundial, tudo que ele conheceu, esse talento, esse conhecimento, mas o talento ele não for trabalhado com a liderança, isso é perdido. Então cai por terra você só falar que você tem que colocar a pessoa no treinamento, esquecer e falar, tá bom, agora ele já está pronto, ele vai. Né? Existe sim um trabalho de liderança para olhar para isso. Ela tem que pegar esse diamante, né, bruto e uhum. lapidar. Olha que legal, né? Acho que aqui você trouxe um termo muito bom, né? Que quando a gente fala então de talentos, o que é? Como é que a gente lapida o diamante, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente faz individualmente, nós mesmos, né? Como é que a gente pode ir se autolapidando, mas também tem um papel super importante daqueles que estão na liderança, papel de gestores, de empresários, de pessoas que assumem responsabilidade por outras vidas. Você está lapidando aqueles que estão perto de você? Que mitos você tem que estão te impedindo de lapidar essas pessoas? Né? O que está te atrapalhando para você poder buscar o melhor potencial seu e daqueles que estão perto de você? Né? E eu acho que esse aqui é um desafio que nós todos temos. E aqui o que a gente tenta trazer um pouco para vocês, né, com esse programa dos Talentos Unidos é isso, de vamos mudar um pouco esse foco, vamos tentar olhar o que as pessoas têm de melhor, vamos tentar virar um pouco esse paradigma de focar no gap e começar a olhar aquilo que você tem de mais forte em você. Invista nisso, invista no que as pessoas têm de melhor. Acredite do que elas vão trazer e o que isso vai modificar. E nós somos testemunhas de como isso tem sido transformador em empresas, em equipes, em famílias, muda relacionamentos. Porque o que a gente está trazendo aqui é um entendimento melhor sobre o ser humano, na sua integridade. Não é só uma coisa técnica, não é uma só coisa analítica, não é uma coisa só de humanas, não. É o ser humano como um todo. E como é que a gente pode potencializar, então, o quê? O desempenho do ser humano como um todo. Né? Buscando uma integridade naquilo que a pessoa tem de melhor. Né? Então, agora a gente está chegando no final da nossa conversa e, né, para vocês não esquecerem, nessa semana então nós temos agora mais 3 episódios. Né? Amanhã a gente vai ter um momento especial em que a Maria Helena, que já está aqui presente com a gente, e também a Sophie vão conversar com líderes e gestores, tragam então seus casos para elas, compartilhem com elas, que elas vão ter um enorme prazer em poder lidar com esses casos ao vivo, né, e ser uma conversa. Depois nós teremos também, na quarta-feira, a Dani e o Fabrício falando sobre talentos e ansiedade e emoções. Olha só, né, uma coisa muito legal. E depois na quinta nós teremos então o Yuri e a Vanessa conversando sobre autoconhecimento não é suficiente, é necessário ação. Né? Então vocês ouviram muito aqui, né, a Pri e eu, a gente falar sobre a questão do autoconhecimento, né, de você poder se apoiar nos seus talentos, mas você vê que não é uma coisa simplesmente, ok, eu tenho talento, tá parado, eu tenho que investir em cima dele, eu tenho que tentar me esforçar em cima dele, eu tenho que aplicar tempo, conhecimento, habilidade, eu tenho que melhorar aquilo que eu já tenho, eu tenho que lapidar o diamante. Então, né, na nossa sequência aqui de conversas, teremos aqui na semana, né, muitos assuntos interessantes e convido vocês a poderem participar. Nossas lives anteriores também já estão gravadas, estão no YouTube, você consegue acessá-las pelo nosso perfil. Pedimos aqui para que você compartilhe esse canal com seus amigos. Começamos um desafio, aliás, esqueci, eu acho que eu falei no começo, né? Mas a gente começou um desafio então, são 34 temas de talento, né? Então, cada dia agora a gente vai falar sobre um e quem tiver um deles como seus top 5, mais de 200 mil pessoas já responderam esse teste aqui no Brasil, então a gente tem bastante gente que conhece, então divulgue para as pessoas. Então, se você tem, por exemplo, realização, que é do dia 1, compartilhe aqui no seu Stories um pouco o que você está fazendo com realização.
Porque quando você compartilha com outro o que você está fazendo, é um exemplo, não é que é para a pessoa fazer também. Mas ela fala, ai, puxa, eu acho que eu também podia fazer algo assim. Ou você abre espaço para novas perspectivas, né? E se a gente puder compartilhar, então, todo mundo, cada um dos 34, a gente vai ter uma riqueza enorme em português de como podemos trabalhar nossos talentos para vencer a crise juntos, né? Então, Talentos Unidos aqui é esse movimento em que nós estamos juntos tentando achar respostas para podermos ir mais longe, de uma forma mais forte, de uma forma colaborativa, em que a gente consegue alavancar o que cada um tem de melhor, né? Eu queria agradecer aqui a Pri pela presença, né? E vocês aqui Obrigada, que estão Caleb. assistindo a gente, né, gente? Um grande pouco prazer nervosa, estar aqui com minha vocês. primeira live. Parabéns, olha só, né? É. Tá vendo? Você mandou super bem, né? Ah, que Então, bom. gente, Não, eu manda aqui falo para as parabéns pessoas, eu fico pra Pri, nervosa. né? Né? E aproveite, né? Se você conhece alguém que já respondeu o teste, quer saber como desenvolver, manda aqui pra gente. Né? A gente tem aqui uma oportunidade incrível de compartilhar mais com isso e vocês vão conhecer mais coaches no processo. Né? Desejar a todos, então, uma ótima noite e tenham uma maravilhosa semana. Obrigadão, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.